Olá, aluno. Hoje nós vamos falar do sistema reprodutor. O sistema reprodutor, ele vai tratar dos nossos hormônios. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, que tem muita relação com tudo que a gente está vendo no sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, e também vimos alguma coisa no urinário relacionado a hormônios e glândulas, né? Então, o a endocrinologia, né, é o estudo dos hormônios no corpo humano e suas funções, o que faz com a gente. Então, aqui nós temos a foto do nosso sistema nervoso central, especificamente do diencéfalo. Por quê? Porque aqui nós temos, lembra, corpo caloso, e aqui nós temos o hipotálamo. Essa parte roxa é o hipotálamo, e ligado ao hipotálamo nós temos a hipófise. Então, é sobre ela que nós iremos falar hoje. Por que a hipófise está ligada ao sistema nervoso central? Porque todos os estímulos que o corpo humano recebe vão direto para o sistema nervoso central. E os estímulos, então, vão se transformar em respostas motoras, motricidade, e esses estímulos também caem aqui na hipófise para estimular ela a produzir hormônios. Então, é muito importante que a gente já compreenda desde já que a forma como a gente recebe, percebe, capta os estímulos nos traz benefícios, equilíbrios à nossa saúde, à nossa vida, ou pode nos desestruturar, desequilibrando a nossa produção de hormônios, seja para mais, seja para menos. Ok? Bom, então, é por isso que nós temos essa frase aqui: o sistema nervoso fornece ao endócrino todas as informações do meio ambiente. E isso vai, então, gerar respostas para que estimule a produção de hormônios, tá bem? Então, aqui nós temos um corpo humano com alguns órgãos, né? Então, nós temos aqui a tireoide, atrás da tireoide nós temos a paratireoide, que vai produzir hormônios. O pâncreas, né, que é considerado uma glândula anfícrina, que tem funções tanto endócrinas quanto exócrinas. O fígado também tem essa mesma função. A suprarrenal, em cima dos rins, que nós já estudamos, é também uma glândula. No testículo masculino, nós estudamos a testosterona. No ovário feminino, nós estudamos os hormônios progesterona e estrógeno, né? E assim por diante, teremos várias falas hoje, então, sobre o sistema hormonal, tá? Bom, então, a primeira coisa, antes da gente começar a falar de hormônio, que a gente precisa pré-definir na nossa cabeça, que na verdade para nós é um lembrete, né? É a diferença entre glândula endócrina, que é essa aqui, e glândula exócrina. Nós não vamos falar de glândulas exócrinas hoje. Por quê? Porque a glândula exócrina, ela vai produzir secreções. Então, por exemplo, aqui eu tenho tecido epitelial, que ele sofre uma invaginação, vai fazendo um brotamento e vai formar essa região aqui, que é uma glândula de secreção. Essa glândula, ela não se desconecta do meio externo. Aqui é o meio externo, tá? Então, ela não se desconecta disso. Por quê? Porque ela vai produzir secreções que vão para fora. Por exemplo, nossas lágrimas, por exemplo, nosso suor, as glândulas mamárias, o leite materno, né? Então, esse é um exemplo de glândula exócrina, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar de glândulas endócrinas apenas. E qual é a função das glândulas endócrinas? Elas se invaginam através desse sistema epitelial, porém elas se desprendem dessa região externa e ela vai ficar internamente ligadas aos nossos vasos sanguíneos, tá? Por quê? Porque tudo aquilo que ela secretar vai cair na corrente sanguínea e vai direto a um órgão que a gente chama de alvo, tá bem? Bom, então, continuando, nós temos aqui, novamente, o hipotálamo e a hipófise.
aqui, junto com o sistema nervoso central, nós temos também a glândula pineal. A glândula pineal, nós vamos falar dela na segunda parte do nosso sistema nervoso. Ela vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Que também está totalmente relacionado a todos esses estímulos que se recebe do meio externo. Bom, então, o hipotálamo, ele se liga à hipófise, que é o tamanho de um grão de feijão, tá, gente? Uma ervilha. Ele se liga a ela através de neurônios. Então, olha aqui os neurônios, tá? Eles vão fazer ligamento, conexão. Então, por isso que estão unidas. Bom, então, a nossa hipófise, ela se divide em duas partes. Ó, reparem aqui, tá? Então, nós temos a adenohipófise, ou anterior, e aqui a neurohipófise, ou posterior. Guardem isso. Por quê? Porque a produção de hormônios, de 6 hormônios principais, ocorrerá, olha aquelas aqui, endócrinas, né? Na adenohipófise, na parte anterior. A neurohipófise, a posterior, ela somente vai ser armazenadora de 2 tipos de hormônios. Bem, vamos falar disso tudo já já. Então, a adenohipófise, ela produz hormônios que vão para os órgãos-alvo. Quais são eles? Glândulas mamárias, que vai produzir a prolactina, o hormônio GH, que vai atuar no sistema músculo-esquelético, o TSH, que vai atuar lá na tireoide, produzindo a tiroxina, o adrenocorticotrópico, que vai atuar lá na suprarrenal, e os gonadotróficos, que vão atuar tanto no ovário quanto no testículo, ok? Então, aqui no... Desculpa. Aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês aqui uma tabela, né? Mostrando todos os órgãos-alvo. Então, a gente tem aqui os hormônios feitos lá na hipófise, aqui na adenohipófise ou anterior, que vão ser liberados lá no órgão-alvo, tá bem? Que são a gônada, fígado, etc. E quais são os hormônios que eles vão produzir? Então, ficam todos aqui bonitinho para vocês conseguirem ter um esquema de estudo, tá? Por que eu não vou ficar falando deles agora? Porque eu vou falar de cada um deles nos próximos slides. O que eu quero que vocês vejam aqui. Então, o nosso sistema nervoso central é quem comanda a nossa produção de hormônios. Então, desses da adenipófise, todos estão aqui, ó. Tá? Todos estão aqui, ó, adenipófise, tá? Do lado, né, da neurohipófise, nós temos aqui que vai armazenar 2 hormônios, tá? E aqui nós também vamos ver do sistema nervoso autônomo, lá da glândula suprarrenal. Falaremos dele, tá bem? Então, vamos falar agora da neurohipófise ou hipófise posterior. Então, lembre-se, o nome é neurohipófise, tá? Então, é este lado aqui, tá bem? Ó, hipófise posterior ou neurohipófise, ela não produz hormônios, ela vai guardar 2 hormônios aqui. Então, ó, a vasopressina e a oxitocina são produzidas lá no hipotálamo e são lançados, guardados aqui na neurohipófise, certo? Para quê? Para serem liberadas. Bom, então, esses hormônios, né, eles não são, então, a neurohipófise, ela não é uma glândula, tá bem? Ela vai ser, então, aqui, ó, o depósito de hormônio. Então, vamos falar desses 2 hormônios que são guardados aqui. Primeiro, a gente vai falar da ocitocina. Qual é a função dela, né? Quando a mulher está grávida, ela vai produzir a ocitocina, principalmente no final da gravidez, porque vai ajudar nas contrações musculares do útero do momento do parto, tá? E depois vai estimular as mamas a produzir e ejetar o leite, ou na boca do bebê, ou às vezes até na garganta do bebê, tá bem? Então, é este o papel. Então, quando a mãe coloca o bebê próximo dela, esse toque
tá? Esse contato bebê-mãe já produz um sentimento de amor, tá? E aí, então, já estimula a produção de ocitocina também. Então, é por isso que é fundamental esse carinho, ok? Bom, então, no final da gravidez, né? Como só relembrando vocês, ele vai ser produzido para ajudar na contração muscular, bem? Então, considerado o hormônio do amor. Existe até uma brincadeira, né? Que as meninas, quando estão apaixonadas, se elas são assim tocadas por quem elas estão apaixonadas, quanto mais o parceiro toca elas, né? Mais ocitocina ela produz. Então é por isso que ela vai começar a sentir algo que ela não está entendendo, tá? Pela pessoa. Bom, quanto a vasopressina, né, que é também chamado de ADH, que é o antidiurético, nós já estudamos ele. Quando? Quando a gente falou de rins, tá bem? Então, a vasopressina, a função dela é controlar o excesso de água, controlar a quantidade de água dentro do nosso corpo. Então, quando tem excesso de água, ela vai ser liberada para produzir xixi, tá bem? Então, lá, mecanismo de ação dela. Quando nós temos aumento de sódio, nós vamos ter, então, a produção de ADH para que os rins reabsorvam o excesso de água para excretar a maior quantidade possível desse xixi com sódio, tá bem? Então, ela também atua impedindo a queda da pressão arterial, que nós já falamos disso, revejam a aula de urinário, renal, né? Fisiologia do renal, do urinário. Bom, então, são essas funções principais dela, tá bem? Bom, existem dois mecanismos de ação para os hormônios fisiologicamente atuarem dentro de nós, tá bem? Então, a gente tem o mecanismo de ativação gênica, onde o hormônio vai entrar, olha, a gente tem aqui uma proteína carreadora, né? Então, o hormônio se liga a um receptor para entrar no núcleo da célula, tá bem? E aí, então, ele vai ativar uma parte, um pedaço do DNA, para que na hora que se faça o RNA mensageiro, a fita de RNA mensageiro, ela já venha com essa produção de determinado hormônio. Então, exemplos, nos ovários, nos testículos e nas suprarrenais. São assim que esses hormônios atuam, nos genes, tá bem? Lá no DNA. E o outro é o sistema de ativação que a gente chama do AMP cíclico, que vai atuar nas células, com funções então específicas. Então, a membrana da célula tem um receptor próprio para aquele hormônio. Quando ele entra através desse receptor, ele ativa esse AMP cíclico, tá? E aí, então, ele vai produzir uma proteína que vai ser ativadora ou inativadora, né? De funções dentro da célula, tá bem? Então, um exemplo, né, que eu trago aqui para vocês é a insulina. Trataremos dela. Vamos falar de diabetes. Então, função desse tipo de hormônio na célula: ativar enzimas, secretar, sintetizar proteínas, alterar a permeabilidade celular ou produzir contração ou relaxamento muscular. Então, agora a gente vai começar a falar dos hormônios que atuam na adenohipófise ou na hipófise anterior. Atuam por quê? Porque é lá que eles são feitos, é lá que eles são produzidos, tá bem? Diferente da neurohipófise. Então, o primeiro hormônio que nós vamos estudar, o hormônio do crescimento. Então, qual é a função dele? Fazer com que, olha aqui, ó, nas placas de crescimento, com que os ossos cresçam, tá bem? Então, isso que está mostrando. Teve um estímulo, né? O GH, ele vai atuar nos nossos órgãos de maneira igual, porque não é somente crescer o osso. Todos os órgãos têm que crescer conforme o indivíduo amadurece na mesma proporção, tá? Então, ele vai atuar nos órgãos. Então, e também vai fazer com que o osso cresça. Ele tem um limite, um limiar de crescimento, que é lá na puberdade, né? Chegou, teve um limite de crescimento.
Bom, quanto mais uma criança se alimenta de quantidades excessivas de doce na sua infância, menos GH ela produz, tá? Então é muito importante um equilíbrio em relação a essas guloseimas. Então, após a adolescência, qual é a função do GH? Ele continua sendo produzido dentro de nós, né? Para aumentar, então, daí ele vai começar a fazer metabolização. Então, ele metaboliza carboidrato, gordura, tá bem? Para que a gente mantenha um equilíbrio de glicose dentro de nós, para que a gente mantenha um equilíbrio de menos gorduras dentro de nós. Pode acontecer anormalidades? Sim, tá? Então, por exemplo, o nanismo, nós temos 2 tipos de nanismo. O acondroplasia, que é genético, tá? Não é disso que nós estamos falando aqui. Quando nós temos uma anormalidade na produção de GH, por exemplo, nesse nanismo é pouco GH. Então, a gente vai ter um anão. O gigantismo, excesso da produção de GH, então o indivíduo cresce 2,20 m, 2,30 m, bem, ele tem propensão a tumores, a câncer, principalmente ali na região da hipófise da cabeça, sim, tá bem? Bom, e uma outra é quando a gente tem uma vida normal, mas em um determinado momento da vida adulta, desenvolve uma grande produção de GH, um desequilíbrio. Então, a gente chama isso de acromegalia. Então, as extremidades vão estar em tamanhos aumentados. Então, extremidades, que a gente fala queixo, nariz, mãos, pés, tá bem? Tudo isso tem tratamento. Bom, agora o segundo hormônio que nós vamos tratar. O segundo, o hormônio da tireoide. Então, mesma coisa, né? O estímulo, a adenipófise estimula aqui, produz o TSH, que vai estimular a nossa tireoide a produzir os seus hormônios. O principal dele se chama tiroxina, e então ele produz T3 e T4. Ambos vão ter a mesma função, tá? Metabolização, metabolismo das células, queimar gorduras, né? Queimar, enfim. Então, olha, aumenta a velocidade de quase todas as reações químicas nas células, promove queima de carboidratos, tá? Reduz a reserva de gorduras, então atua como GH, né? Como vocês viram. Porém, ele é fundamental, todos esses hormônios são fundamentais, né? Então, por exemplo, em relação ao coração, se precisar, ele vai bombear o coração mais forte para que ele aumente o fluxo sanguíneo. Se a gente sai aí num frio intenso e a gente está passando muito frio, então vai se liberar mais tiroxina para que ajude a gente a aquecer o corpo, dá um certo tremor, né, para aquecimento do corpo. Em relação ao nosso sistema nervoso, ele aumenta nosso grau de vigília, tá? Então, sua falta é uma pessoa cansada, sonolenta, que dorme 12, 15 horas e não está bem, bem? Quanto ao sistema digestivo, o que ele faz? Ele produz suco gástrico, ajuda na nossa digestão. Então, se for produzido em excesso, pode causar diarreia, a sua falta, constipação. E se está em excesso, a pessoa vai ter uma digestão muito rápida, então ela vai ter mais vontade de comer. Anormalidade, sim, nós temos tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, tá? No caso do hipotireoidismo, nós vamos ter o quê? Uma produção reduzida de tiroxina. Então, a pessoa vai ser irritada, cansada, cabelo ressecado, tá? Pele seca e áspera. É muito perigoso, tá certo? Então, a pessoa vai estar letárgica, sonolenta, com tendências à obesidade. Já o hipertireoidismo, o excesso, né? A pessoa vai ter um rápido, repentino perda de peso. Então, ela pode ter o bócio, né? Porque a tiroxina, ela está ligada ao iodo. Então, o pescoço vai ficar inchado, por exemplo, aqui, reparem nessa figura. Então, isso aqui é um bócio, né? O olho
arregalado, então pode ter esse olho saltado, que a gente chama de exoftalmia. Se isso acontecer, a pessoa se trata, consegue equilibrar a tiroxina, porém esse olho saltado não tem volta, não tem retorno, tá bem? Então, qual é o tratamento? Iodo, principalmente. Bem, então é por isso que, por exemplo, nosso sal de cozinha contém iodo. O Ministério da Saúde pede para se colocar essa quantidade, né? Então é muito importante. O terceiro hormônio, o hormônio prolactina. Então, quando ele vai ser secretado? Durante a gravidez e a amamentação, tá? Então, aqui, ó, leite materno, né? Parecido, professora, com a ocitocina? Sim, parecido, tá? Mas ele vai trabalhar ajudando antes antes do bebê nascer, ajuda a melhorar, a aumentar o tamanho das mamas para que ela possa produzir o leite, tá? Então, a ocitocina produz o leite, né? E a prolactina aumenta, coloca essa mama no seu tamanho ideal, tá bem? Anormalidades. Então, o homem pode produzir prolactina? Não é o desejado, né? Mas também pode, e isso vai acarretar nele aí algum problema, tá? Que depois a gente discute isso. Então, o aumento da produção de prolactina provoca a hiperprolactinemia, causando nas mulheres uma alteração menstrual e infertilidade. Hormônios gonadotrópicos, esse eu não vou falar muito porque nós já estudamos ele na última aula da semana passada, da penúltima e na última, reprodutor masculino e feminino, né? Então hoje a gente só dá uma pincelada para vocês relembrarem. Então, lembram, o hipotálamo, né? Ele vai produzir lá, dar o estímulo para que a hipófise produza o luteinizante e o folículo estimulante nas mulheres, né? Que vão atuar lá no ovário para a produção de estrógeno e progesterona, né? Então, maturação do óvulo e liberação desse óvulo atua no endométrio da mulher, lembram, né? Então, a queda deles, mulher menstrua porque não fecundou, não fertilizou o óvulo fecundado. Tá? Com o decorrer da idade, ele vai reduzindo, o estrogênio vai reduzindo. Em relação aos homens, produção de testosterona. Tá bem? Então, responsável lá pela produção de espermatozoide, né? E define os caracteres sexuais primários e secundários. Aqui. Quinto, hormônio adrenocorticotrópico. Então, função, né? Ele vai trabalhar lá na suprarrenal, em cima dos rins, tá bem? Então, a gente tem a parte cortical e a parte medular, tá? Então, a gente vai tratar agora, então, da medula suprarrenal, aqui. Então, ela vai produzir a epinefrina, que nós temos aqui como bom exemplo a adrenalina, né? Então, quando a gente acorda com uma liberação de adrenalina, né? Uma descarga. Então, a gente acorda, dormir bem, então eu vou acordar bem-humorada, né? Ajuda a diminuir a minha ansiedade. Então, lá, gatilho, se a pessoa está com raiva, né? Olha, um gatilho de frustração, de desapontamento, de medo, alguma coisa assim. Libera-se adrenalina, tá? Quais são os hormônios do estresse? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Cortisol, a gente também acorda com ele, tá bem? O problema são os excessos, né? Então, o excesso ele vai me gerar um estresse, tá bem? Por que eles são importantes? Porque eles nos dão força, energia. E na suprarrenal, né? Então, agora na parte cortical, a gente viu a parte medular, agora aqui a parte cortical. Então, elas vão secretar hormônios semelhantes ao colesterol, né? Então, vai ajudar também a gente, por quê? Porque para a produção, né, de hormônios, a gente precisa de gorduras, bem? Bom, então eles se classificam em mineralocorticoides,
glicocorticoides e androgênios. Vamos falar sobre cada um deles. Então, o primeiro, mineralocorticoide. Difícil esse nome, hein? Aldosterona como exemplo. Então, o que eles vão fazer? Regular a quantidade de sódio e potássio. Vai atuar lá na bomba de sódio e potássio. Já falamos dela. Quando? Quando a gente falou de pressão arterial. Regular a pressão arterial. Sistema renina-angiotensina. Lembram? Aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. O rim libera renina, né? E aí vai lá no fígado, depois vai lá no pulmão, que produz o ECA, enzima conversora da angiotensina lá do fígado, né? E aí então faz com que a suprarrenal libere a aldosterona para a gente ter o equilíbrio da pressão arterial, tá aqui, tá? Se tiver excesso de potássio no corpo, por isso que tem que equilibrar isso, a pessoa ela vai ter uma dificuldade de respiração, tá bem? Por quê? Porque não está tendo bomba de sódio e potássio ali para ela. Aumenta a excreção de potássio para a urina e, consequentemente, diminui o potássio no líquido, ou seja, faz-se um equilíbrio. Cortisol, né? Glicocorticoides. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente acorda com ele. Então, ele está ligado à serotonina. Então, se eu quero ter uma boa noite de sono, eu preciso de manhã, de preferência, ou ir para o trabalho caminhando, tomando um sol ou uma luz, que nem vegetal, né? Eu preciso dessa vitamina D, tá bem? Para quê? Para que à noite eu consiga ter uma boa noite de sono, porque o cortisol está ligado à serotonina. Serotonina vai ser produzida quando eu for descansar, né? Então, eles em equilíbrio vão controlar nossas alergias, inflamações e estresse. Função mais importante do cortisol: aumentar a resistência, dar energia. Então, outra função muito importante, olha, ele queima gordura, tá? Ajuda, não é que ele queima, né? Ele tira a gordura para ser queimada pela tiroxina, por exemplo, pelo GH, por exemplo. Então, lá, lembra da gliconeogênese, vocês já estudaram isso, por quê? Porque é o fígado, né, liberando glicose para a gente ter o tempo inteiro um equilíbrio de glicose na corrente sanguínea, tá? Não ter hipoglicemia. Ele poupa os carboidratos, porque é uma energia mais rapidamente utilizada para uma necessidade, tá? Então, ele ajuda a quebrar gordura, olha que bacana, que é mais difícil, né? E ele inibe doenças autoimunes. Bom, anormalidades. A pessoa pode adquirir a doença de Cushing, né? Onde vai ser mobilizado proteína para ser queimado, tá bem? Então, é por isso que a pessoa vai ficando com estrias, porque ela vai tendo perda de massa magra, né? E aí ela pode, inclusive, ir para um grau de diabetes. Por quê? Porque quebrou, né, proteína, perde massa magra, mas não perde as gorduras. Então, ela vai ter um excesso de glicose na corrente sanguínea, o que pode levar a um diabetes. Então, pode levar a uma obesidade, sim, aqui, né, a alcalose. Então, adquirido por doenças da suprarrenal ou como efeito colateral de tratamento prolongado de cortisona. Os androgênios, né, que são sexuais masculinos, a mulher produz também, professor, hormônio sexual masculino? Sim, através da suprarrenal, tá? Através dessa região. Por que que ela precisa produzir? Para ela manter os caracteres sexuais dela, tá? Para ela poder manter seus órgãos em ordem. A falta dele, em questão de 5 dias, pode levar à morte, tá bem? Então, olha, faltou aldosterona, pode morrer em 3 a 5 dias. Então, se tiver uma hipersecção, a gente chama de doença de Addison, tá? Então, a pessoa vai ter rápida perda de peso, muita fraqueza e dores abdominais. E a hipersecreção pode gerar aqui tumor, futuro câncer.
Então, síndrome suprarrenogenital. Mulheres desenvolvem características masculinas, porque ela está com produção excessiva disso, então vai ter pelo, voz grossa, né? Calvície. Então tem que se tratar, tem que buscar ajuda médica rápida, porque é muito perigoso. Então, esses foram os hormônios que a adenohipófise produz, tá bem? E agora a gente tem os hormônios, né, que são produzidos para os nossos órgãos trabalharem a nosso favor. Então, o pâncreas, como eu tinha dito lá atrás, ele tem funções ambíguas, né? Tanto endócrina quanto exócrina. Então, a gente vai falar aqui das ilhotas de Langerhans, que são aquilo que a gente precisa. O que que elas vão fazer, né? Elas têm a produção de células alfa e células beta. A alfa produz o glucagon e a beta produz a insulina, né? Então, vamos para cá. Então, eu tenho aqui, entrou alimento no meu corpo, eu estou com a alta taxa de glicose no minha corrente sanguínea. Então, o que que o fígado vai, o que que o pâncreas vai fazer? Ele vai estimular a produção de células beta, tá? Para quê? Para que libere insulina e para que, então, e aí liberando a insulina, o fígado vai absorver um reservatório, vai reservar essa maior quantidade de glicose dentro dele. Para quê? Porque não fica exposta na corrente sanguínea, porque isso é maléfico. Dali uma hora e meia, mais ou menos, concordam que vai reduzir a quantidade de glicose no sangue, né? Então, o que que vai acontecer? Para-se a produção e liberação de insulina e inicia, através das células alfa, a produção de glucagon. O glucagon vai lá no fígado e aí o fígado entende que ele tem que liberar mais glicose. Então, o glicogênio é quebrado em glicose e joga na corrente sanguínea. E assim a gente tem um ciclo onde tem um equilíbrio de glicose na corrente sanguínea. Isso é muito importante. Por quê? Porque a insulina, ela é fundamental. Porém, nós temos que falar agora aqui do diabetes, né? Então, nós temos três tipos de diabetes. O diabetes insípidos, né? Que vai ser, eu fiz uma colinha aqui. O diabetes insípidos, que vai ser o quê? A pessoa não produz o ADH, tá? Então, isso é uma disfunção hormonal. O insípidos não é problema com a insulina. E o diabetes mellitus, mellitus vem da palavra mel, açúcar, né? Diabetes mellitus nós temos dois tipos. O tipo 1, que a pessoa nasce, né? Ela não produz insulina. É a falta de insulina. Então ela tem que colocar insulina nela, certo? E o tipo 2 é o diabetes adquirido, quando a pessoa se alimenta de forma excessiva de açúcares em geral, carboidratos em geral. Tá? Então, aí que os receptores celulares, o AMP cíclico, lembra? Os receptores, eles não, no tipo 1, eles não vão ter insulina para entrar aqui. E é a insulina que vai fazer com que a célula absorva essa glicose e utilize ela, tá? Os açúcares, né? A tipo 2 é tanto excesso na corrente sanguínea que os receptores perdem a sua função. E aí, então, eles não vão aceitar a insulina. E é por isso, então, que falta açúcar, falta glicose para a célula trabalhar e temos um excesso de açúcar na corrente sanguínea. Tá bem? E a paratireoide, lembra? Abaixo da tireoide, a gente tem o hormônio paratireoide, que ele vai, então, trabalhar de forma antagônica entre o paratormônio, né, e a calcitonina. Então, lá, o que que ele vai fazer? Ele vai estimular a remoção de cálcio da matriz óssea, a absorção de cálcio dos alimentos por intestino e a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, para que o cálcio não se perca, né? Então, a tireoide, ela produz a calcitonina e a paratireoide produz o paratormônio. Então, eles são antagônicos, tá bem? Qual é a função dela? Fazer com que os ossos absorvam cálcio, para que ele não se descalcifique, tá bem? Então, por exemplo, temos lá, paratireoide,
produz o paratormônio, calcificação, os ossos pegam cálcio, né? Mas se a gente tiver algum problema, eles vão ser um reservatórios que nos dão cálcio para a gente utilizar, tá? Então lá, aumentou o nível de cálcio no sangue, a tireoide produz a calcitonina, tá? E aí então a calcitonina vai fazer com que o osso guarde cálcio, com que o intestino diminua a absorção de cálcio e com que os túbulos renais diminuam também a absorção de cálcio, tá? E aí então nós temos se diminui o nível de cálcio no sangue, o paratormônio é liberado, né? E aí então o osso vai nos dar cálcio, que vai jogar na corrente sanguínea, o intestino aumenta a absorção de cálcio e o rim diminui a eliminação do cálcio, para que o nosso corpo fique com cálcio e que isso não se perca. Tá? Então, isso aqui é um feedback, né? Uma retroalimentação negativa, certo? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Falei 36 minutos, eu tentei ser a mais rápida possível, mas é uma aula bastante extensa. Então, à noite a gente discute tudo isso, tá bem? Obrigada.